Gordura na face. Qual é a importância dela? Mas para saber mais, pessoal, aguarde a vinheta. Olá a todos, turminha do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Munir Kabashi, eu sou cosmetólogo e o vídeo de hoje vai falar sobre a gordura facial. Quando se tem mais, quais os efeitos, que poderia se falar de negativos a fins estéticos, e quando se tem menos, o que acontece com a nossa face. Mas antes, pessoal, é importante para o canal aquele like. Se você é nova no canal, bem-vindo à família da pele. E eu vou deixar aqui, pessoal, o Instagram e o Spotify para que você tenha outros meios e ver outras coisas que eu posso estar publicando e pode ser uma dúvida para você. Mas vamos lá. É algo bastante polêmico a questão da gordura facial. Porque quem tem muito acaba abalando um pouco a autoestima, se sentindo feio, querendo fazer a remoção. Minha opinião profissional. Eu não sou a favor de tirar nenhuma gordura na face. Eu sempre falo, se Deus deu, é porque tem alguma função. É possível que às vezes ela está em excesso. E excesso não é legal. Por exemplo, tem pessoas que têm a bochecha, essa parte aqui, mais gordinha, deixando o rosto mais redondo e tendo um aspecto negativo a fins estéticos. Quais os tratamentos hoje no mercado que tem que eu acho que vale a pena? Pode ser o criolifting, que é uma técnica de criolipólise para a face, usando também para a questão de papada e pescoço, que traz um excelente resultado. A grande vantagem desta técnica é que ela vai reduzir a quantidade de gordura sem removê-la na sua totalidade. Ou seja, vai iniciar um processo de um rosto mais fino e melhor. Ele não causa flacidez. Agora, se você tem pequenas gordurinhas, tipo aqui, aqui, e está se incomodando, você pode optar por mesclas lipolíticas, também conhecida como enzimas, específica para faces, que em média, pessoal, é feito pelo menos 5 a 7 sessões, com intervalo quinzenal. Já o criolifting geralmente se faz de 1 a 3 aplicações. Isso vai depender do número, da quantidade de gordura na face e o objetivo que o paciente ou a paciente deseja. Que eu acho essa técnica do criolifting principalmente para pessoas que estão sentindo que a pele está mais flácida por questão da idade e tem medo de remover. Então, o criolifting é mais indicado. Já as mesclas lipolíticas ou enzimas, elas são para pequenas regiões. E aí, por exemplo, pode fazer um criolifting e se tiver algum pontinho ou outro, daí finaliza com as mesclas lipolíticas. Qual é a função da gordura na nossa face? Assim como a estrutura óssea, as gorduras ela tem um papel fundamental de manter a estrutura facial. Quando a gente envelhece, nós temos uma diminuição de gordura e alguns ligamentos da face
começam a ficar mais frágeis, favorecendo a pequena quantidade de gordura na face ter mobilidade. Isso quer dizer que as gorduras, por exemplo, da face central ou da face próximo à orelha, elas começam a se migrar para cá, fazendo isto. E esta daqui, ela começa a migrar para cá, formando um peso, podendo às vezes se somar com a gordura da papada, que a gente chama de gordura mentoniana, fazendo que a gente perca o desenho da face e tendo um aspecto mais cansado e mais envelhecido. Então, as gorduras são fundamentais. Eu conheço várias pessoas que fizeram no passado a cirurgia de bichectomia. Pessoas jovens, por volta dos seus 30 anos, e qual o prejuízo elas tiveram? Na remoção e não na diminuição. Elas tiveram uma flacidez porque ela perdeu essa sustentação, favorecendo o rosto ter esse derretimento precoce. E o que essas pessoas tiveram que fazer? Tiveram que fazer 3 sessões de bioestimuladores associado a preenchedores e outras tecnologias para minimizar o efeito da remoção dessa gordura, fazendo a pessoa gastar um dinheiro que ela não precisava, fazendo uma remoção de uma maneira equivocada. Então, Munir, você está querendo me dizer que quando a pessoa ela tem menor quantidade de gordura, um rosto magro, ela favorece ao envelhecimento precoce? Não é favorecer ao envelhecimento precoce, mas fica mais notável aspecto envelhecido. Quando perdemos a gordura da região temporal, a nossa sobrancelha cai, favorecendo um acúmulo de pele, fazendo mais pés de galinha. A pálpebra superior fica maior quantidade e mais flácida. A sobrancelha ela fica mais pesada. Então ele dá esse efeito assim. Que isso é um dos aspectos. Quando perdemos gordura da região da maçã do rosto, nós temos aumento da projeção, ou seja, aumento da olheira. Temos esse aspecto assim, porque eu não tenho gordura, eu faço isso. Quando eu não tenho gordura aqui e tem um processo de flacidez, existem aquelas rugas radiais, ou também chamadas de rugas do Wi-Fi. Por quê? O tecido tem menos colágeno, não tem uma sustentação dérmica por falta de colágeno e não tem uma sustentação de gordura. Então o que vai acontecer? Vai ficar meio frouxinho aqui, e quando a pessoa ri ou falar, ela vai ficar mais flácida, favorecendo também aquele famoso bochecha de bulldog. Então, ter excesso de gordura não é estético e desfavorece a harmonia da face, e ter pouca gordura favorece, mostra mais o envelhecimento da pele. Eu, por exemplo, tenho um rosto magro. Agora não é tão visível porque eu fiz alguns procedimentos para indução de colágeno e fazer uma reposição volumétrica de volume, além de usar ativos que
favorecem ao meu corpo produzir gordura na área colocada, fazendo ele ganhar mais volume, tendo um aspecto mais preenchido, sem necessariamente usar preenchedor ou usar demasiadamente o preenchedor, porque o preenchedor ele é fundamental. Eu tenho preenchimento na minha pele, só que se eu tivesse que colocar em tudo aonde eu havia necessidade, eu ia ter um aumento de custo, ou seja, eu ia gastar mais e poderia ficar com aquele efeito de rosto inflado. Por quê? O preenchedor, pessoal, ele tem a função de projetar volume. Como que ele faz isso? Aumentando a absorção de água e se expandindo. E quando a gente usa esses ativos que aumentam a gordura da face, nós vamos aumentar o que é nosso sem o risco de eu colocar a mais. Então, pessoal, se você tem uma face que a gente fala que é uma face gorda ou uma face com excesso de volume, os principais tratamentos a ser feito, na minha opinião, são 3. Ultrassom microfocado, usando uma ponteira que favoreça a lipólise. Fazer o criolifting através da criogenia, fazendo um aumento da lipólise da pele e, em pequenas áreas, fazer mesclas lipolíticas ou enzimas. Agora, se você tem falta de gordura, você precisa fazer, principalmente, você vai notar essa falta de gordura quando passar dos 30 anos em diante, mas se nota mais entre 35 a 40 anos em diante. É necessário, neste caso, fazer, por exemplo, bioestimulador, a biorreconexão, fazer o Hydra Facelift, que são tratamentos que resgatam a firmeza, e a biorreconexão e o Hydra Facelift, além de fazer o estímulo de colágeno, ele melhora a volumetria e também contém ativos, quando o rosto é magro, para fazer aumento de gordura em áreas que nós especificamos, trazendo um aspecto de uma pele mais firme, um rosto jovial, independente da idade e de uma maneira natural. Então, tem a aplicação de ácido hialurônico, só que de uma maneira que a gente tem um efeito lifting sem trazer volume demasiado, trazendo um resultado natural e em qualquer idade. E aí, pessoal, você sabia dessas características e a importância da gordura? Se você já fez algum tratamento para aumentar ou diminuir, deixa aqui seu comentário, pessoal. Até mais!